Salve, salve galerinha, professor Romulo na área com mais uma aula de física aí para vocês. E nessa aula nós vamos conceituar a lei de Coulomb, né? Entender como é que o Coulomb conseguiu estabelecer uma lei matemática que possibilita então aí a gente determinar a intensidade da força elétrica entre corpos eletricamente carregados. Beleza? Então, vamos lá, acompanha aí comigo. Então, pessoal, para iniciar o nosso estudo, vamos imaginar que esses dois ciclos representam corpos carregados, tá certo? Onde o meu primeiro corpo aqui tem uma carga positiva, eu vou chamar esse corpo aqui de Q1, que representa a carga do primeiro corpo. Esse segundo corpo aqui, ele tem uma carga negativa, eu vou chamar esse corpo de Q2, certo? Bem, a primeira coisa que nós temos que ter em mente quando se trata da lei de Coulomb é que nós vamos trabalhar com cargas elétricas pontiformes. Bem, então o que define uma carga elétrica pontiforme? Uma carga elétrica pontiforme é uma carga onde o tamanho dessas cargas comparado com a distância que uma está da outra, tá? Então a carga 1 está a uma distância d da carga 2, quando essas distâncias é maior do que o tamanho dos meus corpos, nós vamos considerar este corpo como sendo pontiforme. Nesse caso, eu tenho uma carga elétrica pontiforme. Beleza? Então, eu tenho aí dois corpos separados por uma distância d, né? E vamos imaginar que o meio no qual esses corpos estão inseridos é o vácuo, tá? Então, nós vamos trabalhar inicialmente com o vácuo, que foi o ambiente no qual Coulomb estudou a interação entre essas cargas elétricas, tá certo? Então, o que nós sabemos é o seguinte: se eu tenho cargas elétricas de sinais opostos, vai existir entre elas uma força de interação, tá? Que no caso de cargas de sinais opostos, essa força vai ser uma força de atração, tá? Então, a carga 1 vai ser atraída por 2, assim como a carga 2 será atraída pela carga 1. Essas forças vão ter a mesma intensidade, a mesma direção e o sentido vai ser oposto. Então, aqui nós vamos dizer que eu tenho a força que a carga 2 faz sobre a carga 1, e aqui eu tenho a força que a carga 1 exerce sobre a carga 2. Lembrando que a força elétrica é um vetor, então vai ter direção, vai ter sentido e vai ter um módulo associado, tá certo? Então, digamos aqui agora que eu tenha dois corpos com carga positiva e outros dois corpos com cargas negativas, separados por uma mesma distância d, tá certo? Vai aparecer entre esses corpos uma força de interação, que no caso de cargas de mesmo sinal, essa força vai ser uma força de repulsão. Tá? Então, aqui eu tenho a força que a carga 1 faz sobre a carga 2, e aqui nós temos a força que a carga 2 faz sobre a carga 1. Da mesma forma, cargas negativas vai ter a força de repulsão, beleza? Então aqui eu tenho a força que 1 faz sobre 2. Aqui, portanto, eu vou ter a força que 2 faz sobre 1. Essas forças terão a mesma intensidade, porém sentidos opostos, tá certo? Sempre importante lembrar que isso vai acontecer. Então você tem que ter em mente dois pontos. O primeiro é quando eu tenho cargas de sinais opostos, vai existir entre essas cargas uma força de atração. Se eu tenho cargas de mesmo sinal, eu vou ter aí, portanto, uma força de
repulsão, tá? Então, esse princípio eletrostático, ele é importante. Bem, aí o que o Coulomb fez, né? O que o Coulomb fez foi quantizar essa força de interação entre as cargas. Falar assim, ó, eu consigo determinar um valor para essa força. E aí, no experimento em que o Coulomb realizou, ele chegou às seguintes conclusões. A primeira é que eu tenho aqui o módulo da força elétrica, tá certo? Então, o módulo da força elétrica, essa força, ela é diretamente proporcional ao produto do módulo das cargas. A segunda coisa que o Coulomb notou é que o módulo da força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas. Essa força de interação dependeria do meio no qual as cargas estariam inseridas. Depois dessas duas conclusões, o Coulomb ele conseguiu propor um modelo matemático muito parecido com o modelo matemático que o Newton propôs para a gravitação universal, tá certo? E aí a gente estabelece então aí a famosa lei de Coulomb, que vai ter o seu módulo dado pela seguinte expressão: força elétrica, ela é igual a uma constante de proporcionalidade, que vai caracterizar o meio no qual as cargas estão inseridas. Isso vai multiplicar o módulo das cargas, e essa força é inversamente proporcional à distância elevado ao quadrado, beleza? Então, essa é a relação matemática que vai permitir que a gente calcule o módulo da força elétrica, tá? Então, se eu quero saber o número que determina a intensidade da força que uma carga faz sobre outra, né, que um corpo carregado faz sobre outro, eu vou utilizar essa expressão matemática, certinho? Onde eu tenho o F é L, esse aqui está representando para a gente então aí a força elétrica. Essa força elétrica, tá, que vai ser medida em newtons, o símbolo aí N para representar a força elétrica. Q1 e Q2 são aí os valores das cargas elétricas. A unidade de medida é o Coulomb, e nós vamos utilizar a letra C para representar a unidade de medida para as cargas. O D é a distância entre as cargas. A unidade é o metro, nós vamos representar pela letra M. E K é a constante do meio. Essa constante também tem uma unidade de medida, tá? Aqui a unidade de medida vai ser Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, beleza? Então isso aí vai caracterizar onde as minhas cargas estão inseridas, certinho? E aí, para a gente finalizar aqui, vamos fazer um exemplinho para que a gente possa aí caracterizar a interação entre dois corpos eletrizados. Vou fazer um exemplozinho bem simples. Então, para o nosso exemplo, eu vou pegar o átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio é um átomo onde eu vou ter um próton e um elétron, uma carga positiva e uma carga negativa. Então, vamos considerar aqui o meu corpo positivo, o meu próton, tá? Então aqui eu tenho o próton,
que tem uma carga elétrica positiva, tá? E aqui do outro lado eu tenho o elétron, que tem carga elétrica negativa. Esses corpos estão separados aí por uma distância d. E o meio em questão aqui é o vácuo, tá certo? Então, vamos inserir aí algumas informações para que a gente consiga desenvolver o problema, né? A ideia aqui é determinar qual é a força com que o elétron atrai o próton e a força com que o próton atrai o elétron. Tá? Lembrando que essas forças têm mesma intensidade e aqui o objetivo é determinar somente a intensidade. Depois nós vamos ver qual é a direção e qual é o sentido. Então, a distância que separa o próton do elétron, nós vamos considerar essa distância com o valor de 5,3 vezes 10 elevado a menos 11 metros. Beleza? O próton e o elétron, eles têm mesma carga, carga elementar E. Tá? Essa carga elementar E tem valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. A unidade de carga é o Coulomb. E o meio no qual eles estão inseridos é o vácuo. Então, a constante K vai assumir o valor 9 vezes 10 elevado a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Então, essas são as nossas informações iniciais para que a gente possa determinar a força de interação entre este próton e esse elétron. O que você tem que fazer é simplesmente substituir os valores na equação. Então, essa força elétrica, ela vai ser a constante, o produto das cargas do módulo, né? Q1, Q2, dividido pelo quadrado da distância. Agora que a gente tem todas as informações iniciais e temos a equação a qual nós vamos trabalhar, basta substituir os valores, tá certo? Então, a força elétrica vai ser a constante 9 vezes 10 elevado a nona. O valor da carga do próton, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Carga do elétron, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. A distância vai ser 5,3 vezes 10 elevado a menos 11 elevado ao quadrado, tá certo? É importante que vocês tenham em mente como trabalhar com números em notação científica, trabalhar com propriedades de potência de base 10, tá certo? Então, vou fazer isso aqui bem resumidamente para que você pegue essas dicas aí de como trabalhar com essas potências. Então, a força elétrica, o que nós vamos fazer primeiro? Pegar os números aqui de cima, né, do numerador, e vou multiplicar 9, 1,6 e 1,6. Né? Multiplica os três valores aí, certo? Multiplicando os três valores, nós vamos obter o valor de 23,04. E aí, com a potência, o que nós vamos fazer? Com a potência, nós vamos repetir a base 10 e vamos pegar os expoentes 9, menos 19 e o outro menos 19, e nós vamos somar. Por quê? Porque a propriedade diz o seguinte: potências de mesma base, quando existe uma multiplicação, nós pegamos os expoentes e fazemos a soma, tá certo? Então aqui nós vamos pegar 9, vamos somar com o menos 19 e vamos somar aqui com o outro menos 19. Belezinha? Agora embaixo, como é que nós vamos fazer no denominador? Nós vamos pegar 5,3 e vamos elevar ao quadrado.
tá? Então, fazendo 5,3 elevado ao quadrado, você vai ter o valor 28,09. E a potência, o que nós vamos fazer com a potência? Quando eu tenho um expoente elevado a outro expoente, eu vou repetir a base e vou multiplicar os expoentes. Então, vai ficar menos 11 vezes 2. Agora, é só fazer a continha, dividindo 23,04 por 28,09, né? Nós vamos fazer essa divisão. E aí, nós vamos ter o resultado 0,82. E a potência, que nós vamos ter a potência. Vamos repetir a potência aqui em cima. Né? Vai ficar vezes 10. Aí nós vamos fazer 9 mais menos 19. Mais com menos vai ficar menos. Aqui a gente vai ter menos 10. Menos 10 mais menos 19 vai dar menos 29. Tá? Então aqui vai ficar menos 29. Beleza? O jogo sinal. Mais com menos aqui vai ficar menos. Aqui é a mesma coisa. Mais com menos fica menos nas duas situações. Isso aqui dividido. Aqui embaixo, 11, menos 11 vezes 2 vai dar menos 22. Então aqui vai ficar 10 elevado a menos 22. E agora, como é que a gente vai proceder quando nós temos aí divisão de potências que têm a mesma base? Agora nós vamos repetir a base mais uma vez, só que ao invés de somar os expoentes, nós vamos fazer a subtração entre eles. Então vai ficar menos 29 menos 22. Daí então nós vamos tirar que a força elétrica é igual. Cuidado aqui, né? O menos com o menos aqui vai ficar mais. Então eu vou ter menos 29 mais 22, certo? Então aqui eu vou ter 0,82 vezes 10 elevado a menos 7. A unidade de medida da força é o Newton, beleza? Este valor normalmente vai ser escrito em notação científica. E como é a escrita em notação científica? Esse número que multiplica a potência de base 10 tem que ser um valor entre 1 e 9,9, um número maior que 1 e menor que 10, tá certo? Então aqui a gente tem um número que é menor que 1, não pode ser assim. E aí o que a gente vai fazer para deixar este número entre 1 e 10? Nós vamos pegar a vírgula e vamos caminhar com ela uma casa para a direita. E assim eu vou escrever este número como 8,2. Como eu andei a vírgula uma casa para a direita, eu vou ter que pegar aqui no expoente, que é o menos 7, e subtrair 1. Então vai ficar menos 7 menos 1. Menos 7 com menos 1 vai dar menos 8. Então aqui vai ficar 8,2 vezes 10 elevado a menos 8. A unidade de medida de força é o Newton. Então, assim a gente determina a força de interação entre o próton e o elétron aí no nosso átomo de hidrogênio. Beleza? Se fosse preciso determinar a direção e sentido. A direção ela vai ser determinada pela linha que une as cargas. Então, eu tenho essa linha que eu desenhei aqui, para marcar a distância, vai determinar, então, a minha direção. Tá? Nesse caso, então, a direção seria horizontal. E o sentido vai depender de onde eu estou analisando. Se eu quero saber qual é a força que o próton faz em relação ao elétron, então eu vou dizer que a força tem valor, né? Este valor, lembrar aqui que nós estamos falando aqui do módulo. Então,
essa força tem o valor de 8,2 vezes 10 a menos 8 newtons, a direção horizontal e o sentido apontando para a esquerda, né? Porque esta força aqui é a força que o próton faz sobre o elétron. Se eu quisesse ver do ponto de vista do elétron, o valor da força, o módulo, 8,2 vezes 10 a menos 8, a direção, a mesma, né? Ou seja, horizontal, e o sentido mudou, agora apontando para a esquerda, tá? Então essa segunda força aqui é a força que o elétron realiza sobre o próton. Então é importante que você saiba aí determinar direção e sentido, beleza? Porque a força, ela é uma grandeza vetorial, belezinha? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos e até os próximos vídeos.